Bom dia, pessoal. Estamos chegando aqui à nossa 24ª aula. É isso mesmo? 22ª aula do café. Hoje vamos trabalhar um tema de discursiva que é um tema atual, é uma discussão que tem se mostrado muito relevante e de interesse da segurança pública. Então, eu imaginei como que o examinador poderia cobrar isso e elaborei uma questão discursiva para vocês raciocinarem, para vocês resolverem. E é sobre ela que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, vamos começar. Vou compartilhar aí com vocês a nossa questão. Vou abrir aqui. Vamos abrir a questão. A questão já está no grupo, eu tinha mandado com antecedência aí, para vocês já darem uma raciocinada. Beleza? Ô, computador, vamos. Hoje tá de rosca aqui. O Zoom demorou para abrir, o arquivo agora tá demorando para abrir também. Só um minuto, vamos lá. Deixa eu tentar de novo aqui. Agora sim. Vamos que vamos. Tá aí. Nossa questão. Tá aparecendo para vocês aí agora, né? Perfeito. Então vamos lá. Questão discursiva inédita, né? O STF, por meio de decisão em controle concentrado de constitucionalidade, considerou o porte de maconha para o consumo pessoal ilícito administrativo, descriminalizando e afastando a natureza penal das condutas descritas no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Droga. Tem que complementar, descriminalizando e afastando a natureza penal. Tá, beleza. Na mesma semana, o Congresso Nacional colocou em votação a proposta de emenda constitucional, a emenda à Constituição, com o seguinte texto: a lei considerará crime a posse e o porte, independente da quantidade de entorpecentes ou drogas, a fins sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, observada a distinção entre o traficante e o usuário, aplicáveis a este último penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência. Beleza? Então, esse é o caso concreto, é um caso hipotético, né? Primeiro, porque a decisão da STF ainda não transitou em julgado, né? O STF formou a maioria, tá tudo indicando para isso, mas o julgamento foi suspenso. Segundo, existe essa PEC, né? Realmente, acho que é a PEC 47, e o Congresso só passou na CCJ ainda, não foi para o plenário, né? Não passou pelo quórum qualificado. Então, assim, é hipotética, mas é muito próximo do que a gente está vivendo, tá bom? Diante desse cenário, o examinador vai perguntar para vocês, certo? Mantida a decisão do STF, seria possível a lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência, caso o policial militar aborde alguém na posse de 5 gramas de maconha para consumo pessoal? Segunda pergunta, quais são os efeitos das decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade? Produz eficácia contra as decisões do Poder Legislativo? E em que consiste o efeito backlash? Beleza? Essa talvez seja uma, uma pergunta um pouquinho mais complicada aí para vocês, né? Vamos começar respondendo? E
uma luzinha aqui. Vamos lá. Vamos para a primeira resposta aqui. Vamos lá, primeira pergunta. Mantida a decisão do STF, seria possível a lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência caso a Polícia Militar aborde alguém com 5 gramas de maconha para consumo pessoal? E aí, pessoal, o que que vocês acham? Continuam, mantém-se a lavratura do TCO? Qual vai ser a consequência da Polícia Militar ao abordar um sujeito na posse de maconha para consumo pessoal? Vamos lá, pergunta objetiva. Vamos lá, o que que vocês acham? A PM vai abordar o cara, confirmando essa decisão do STF. Vai lavrar um TCO? Não vai? Continua lavrando o TCO? A Michelle acha que não, a Viviane diz que não mantém. Vamos lá, pessoal, antes da gente adentrar nesse tema, vamos, vamos falar sobre a diferença de descriminalizar e de legalizar, certo? A respeito disso, tá bom? Ó, o André tá falando, a PCDF já não está nem mais aceitando. Não sabia disso, né? Porque o julgamento está suspenso. Não sei como é que é o Ministério Público. Provavelmente também, quer dizer, depende, né? Depende até da região. Como é que estão os TCOs? A gente vai ficar sabendo hoje, né? Essa decisão foi na quinta ali. Deve ter alguma reunião para definir sobre isso, né? Porque assim, o que que eu quero que vocês entendam, né? No campo da ilicitude, senhores, da ilicitude, você pode ter ilícitos penais, ilícitos administrativos, ilícitos cíveis, certo? Todos eles, cada um tem uma esfera de atuação, uma forma de apuração e uma sanção por excelência, vamos dizer assim, né? E, além disso, é possível que numa mesma conduta, certo? Na mesma conduta, você tenha uma repercussão civil, uma repercussão penal e uma repercussão administrativa. Vou pegar uma ocorrência que vocês serão especialistas quando entrarem na Polícia Militar. Perturbação do sossego, certo? A perturbação do sossego alheio, ela é uma contravenção penal, certo? A previsão nela é de multa ou prisão simples, como sanção penal, ok? Para, como uma contravenção, é lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Então, não impõe pena privativa de liberdade, essa é a regra, certo? Então, ainda que seja considerado uma infração penal, um ilícito penal, beleza? Então, o camarada que comete, né, que pratica a conduta da perturbação do sossego alheio, ele vai responder, certo? No juizado especial criminal, mas não vai sofrer uma pena privativa de liberdade. O Ministério Público vai oferecer uma transação penal em que ele vai cumprir algo semelhante a uma pena restritiva de direito, uma prestação de serviço à comunidade, né? Uma prestação pecuniária, enfim. Então, você tem um ilícito na esfera penal. Mas esse mesmo ilícito, dependendo da quantidade de ruído, e se houver uma intervenção de um órgão ambiental, por exemplo, que é o IBRAM, no caso, e constatar que os decibéis estavam acima de um patamar da lei do silêncio, ele sofre ainda uma multa. Essa multa é uma multa de natureza administrativa, certo? Igual a multa de trânsito, né? Por exemplo, dirigir na contramão é crime? Não, não é crime, né? Mas o sujeito quem pratica essa conduta está sujeito a uma multa, a uma infração administrativa, beleza? Então ele também pode sofrer essa multa, né, de natureza administrativa. E além disso, o vizinho também pode, dependendo
da quantidade de vezes que isso aconteceu, ele pode ajuizar uma ação, certo? Porque toda violação de direito, né, toda violação de direito gera, né, para quem violou o direito, o dever de indenizar, certo? Se eu causei dano a alguém, eu tenho que tornar esse dano indene, né? Eu tenho que restaurar a situação anterior. Então, ele pode também ajuizar uma ação civil de reparação de danos morais, por exemplo. Pô, o cara perturbou tanto o sossego que eu não consegui dormir, né? Me atrapalhou no serviço, me gerou danos psicológicos na saúde, a minha e a minha família. Então, além da sanção no juizado especial criminal, da multa ambiental, né, que de caráter administrativo, ele pode também sofrer ali ter que indenizar no aspecto civil. Então, uma conduta, certo, que tem os três campos de licitude que a gente estava conversando aqui, certo? Você tem os três campos de licitude: penal, administrativo e o civil. Beleza? Quando o STF, né, que está caminhando, né, pela maioria formada, diz, olha só, o, o porte para consumo pessoal de maconha não será infração penal, não será crime, ou seja, o artigo 28 da Lei de Drogas, quando trata-se de maconha e quando se tratar de maconha, não vai ser considerado infração penal. Ele está falando, e sim, ilícito administrativo, ele está falando que eu não posso aplicar a esse comportamento, a essa conduta, nenhuma consequência penal. Por consequência, pessoal, não será possível lavrar um termo circunstanciado de ocorrência, porque o termo circunstanciado de ocorrência é um procedimento a ser adotado nas contravenções penais ou nos crimes em que a pena não ultrapasse 2 anos. Se não vai ser contravenção penal e não vai ser crime, não tem um porquê lavrar esse termo circunstanciado de ocorrência, certo? O que pode acontecer, e aí vai depender da regulamentação ou dos parâmetros que o STF definir, até que venha a regulamentação, certo? É vai ser a apreensão da droga, beleza? Ou seja, não legalizou. Então, se o policial militar encontrar alguém numa praça lá, usando droga, né, fumando, abordou, ele vai apreender aquela droga, vai pegar os dados daquele sujeito e vai lavrar um auto de infração no CPF dele, certo? No CPF dele. Nossa, no mundo ideal isso parece fantástico, né? Vai, o cara vai ter que pagar a multa. Ah, quando que ele vai pagar a multa? Não sei. Para quem que ele vai pagar a multa? Não sei, certo? O GDF, o STF não define esses parâmetros, não tem legislação ainda no DF sobre isso, mas, por exemplo, eu posso dar uns exemplos de alguns municípios em Santa Catarina. Camboriú já faz isso, né? E a própria Guarda Municipal que aborda, o CPF fica no CPF, a multa fica no CPF do camarada, né? Não sei o tipo de imbróglio que pode dar. Ah, o cara vai, sei lá, vai se inscrever no concurso público, só se inscreve se tiver adimplente com a multa. Vai, sei lá, fazer algum cadastro em alguma coisa, algum serviço do município, só se tiver adimplente. Então ele vai criando algumas restrições, certo? Que vai forçando o sujeito a pagar a multa ali, né? Mas fato é que diminuiu bastante, segundo os policiais militares de lá, o consumo ostensivo de maconha nas praças e nas praias e tudo mais, por conta dessa atuação. Então, o que caminha, né, mais ou menos, para esse tipo de situação. Não deixa de ser ilícito, mas um ilícito de característica administrativa que vai impor, então, a apreensão da mercadoria e provavelmente uma multa. Beleza? Então, não é possível. Não, como é que a gente responderia aqui, né? Começar o nosso texto. Caso a decisão do STF fosse mantida, certo? E tornando a conduta de posse de maconha para consumo pessoal como ilícito administrativo, não será possível a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência,
porque não se trata de contravenção, porque o comportamento descrito no artigo 28, porque a conduta descrita no artigo 28, não será mais considerada crime, né? Tampouco contravenção penal. Nesse caso, não cabe, portanto, esse procedimento pelo policial militar. Ponto. Era isso que a gente tinha que escrever, certo? Na questão, no item 2, vamos falar do item 2 aqui. Aí já é uma pergunta de constitucional, né, pessoal? De pergunta de constitucional. Quais são os efeitos das decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade? Se o STF tem uma decisão dizendo, olha, essa lei é constitucional, essa lei é inconstitucional, o que acontece? Quais são os efeitos? Escreve aí para mim, quem está lembrado aí. Ninguém lembra, pessoal? Vamos lá. As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos contra todos os órgãos da administração pública direta e as entidades da administração indireta, bem como os órgãos do Poder Judiciário. Então, todos os órgãos têm que seguir aquela decisão do STF, certo? Então, quando o STF decide algo em controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, ou afastando a constitucionalidade de uma determinada lei ou ato normativo, ou confirmando a constitucionalidade, certo? Todos os órgãos do Poder Judiciário, nenhum juiz pode decidir, certo? Contrário àquilo que o STF firmou como entendimento, certo? Tem, é como se tem uma força, tá? De uma súmula vinculante, vamos dizer assim, uma decisão, um controle concentrado de constitucionalidade. Aí vem a segunda pergunta, mas produz eficácia contra as decisões do Poder Legislativo? Ou seja, uma decisão do STF nesse sentido impede que o Poder Legislativo crie uma nova lei ou crie uma proposta de emenda constitucional num sentido completamente, diametralmente oposto àquilo que o STF decidiu? Impossibilita o Legislativo de fazer isso? Não, o André respondeu aqui. O Legislativo ele fica imune, certo? A os efeitos dessa decisão. Seria um desequilíbrio muito grande nos poderes você autorizar, certo? Que as decisões do STF, certo? Impedisse o legislativo de tratar desse tema, né? Na sua seara de atuação. É óbvio, né, que na prática, quando isso acontece, né, os legisladores evitam, né, muitas das vezes evitam, pautar novamente uma lei, né, no mesmo sentido. Então, quer ver, ó, casos clássicos, né? O legislador veio, criou a lei dos crimes hediondos, colocou que nos crimes hediondos, certo? Nos crimes hediondos, não haveria possibilidade de progressão do regime, seria cumprida a pena no regime integralmente fechado, certo? O STF foi lá e derrubou a constitucionalidade desse artigo. Disse que isso era inconstitucional porque feria a individualização das penas. O que o senhor acha disso, professor? Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Afinal de contas, o STF, né, se intrometeu de uma maneira muito aviltante, né, na vontade do legislador a respeito de um tema. Mas como assim? Mas fere a individualidade da conduta e tudo mais. A própria Constituição prevê que os crimes hediondos deverão ter um tratamento mais severo do que outros crimes, certo? E deixou ao legislador a definição desse tema. Mas, enfim, não vai cair a minha opinião. Isso aí foi o que o STF decidiu. Aí, o que o legislador fez? Ele não colocou novamente, integralmente fechado, né? Mas ele foi lá e colocou inicialmente fechado. Aí, o que o STF fez? Derrubou de novo a constitucionalidade desse artigo, dizendo que, mais uma vez, violava a individualização da pena, certo? E aí acabou que, dificilmente, né, o legislador coloca em votação artigos que tenham, leis, né, que tenham esse condão. No pacote anticrime, ele colocou algumas
algumas disposições que iam em sentido contrário a essas decisões do STF. Você tem lá uma vedação à concessão de liberdade provisória, de progressão do regime também, né? Uma coisa, liberdade provisória, outra coisa, progressão do regime, né? Liberdade provisória é no fase processual, né? Progressão do regime é depois que o camarada já foi condenado no curso da execução da pena. Mas ele colocou algumas restrições para líderes de organizações criminosas, armadas, né? Então, que ainda não foram apreciadas pelo STF, né? Não foram declaradas inconstitucionais. Mas fica difícil, né? O legislativo ele não costuma afrontar, né, as decisões do STF. Mas, tá? Mas, aí a gente já passa para a terceira questão. Então, assim, respondendo a segunda, quais são os efeitos das decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade? Bom, produz eficácia contra todos os órgãos da administração pública e também as entidades de administração pública indireta, bem como os órgãos do Poder Judiciário. Então, se aplica a todos os órgãos, com exceção do Poder Legislativo. Haja vista que seria uma forma de desequilíbrio entre a harmonia dos poderes. O Legislativo pode legislar em sentido contrário a uma decisão tomada pela STF em controle concentrado de constitucionalidade. Então, seria mais ou menos assim a nossa resposta. Mas, tá? Aí vamos para a terceira pergunta. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Quem nunca tinha ouvido essa expressão, pessoal? E, caramba, professor, nunca vi isso aí, velho. Se o examinador colocasse aí, eu ia escrever qualquer coisa, porque eu não sei. Alguém nunca tinha ouvido falar? O Leonardo falou, nunca tinha ouvido falar. É um termo bem jurídico, mas que, por conta dessa decisão aí do STF, seria algo que ficaria bem no. é, é, como é que vai ficar algo muito na moda aí, né? Pessoal, o que é o efeito backlash? Né? É reação, né? Em inglês, né? Resposta contrária, seria revanche, sei lá, mais ou menos isso é a tradução aí do inglês. É quando, certo? O poder legislativo reage ao ativismo judicial. Então, o, ST, o poder legislativo, acompanhando decisões do poder judiciário, declarando inconstitucionalidade de suas leis, resolve reagir, certo? E criar, né, novas leis, ou ainda, né, no nosso caso aqui, incorporar na Constituição determinadas, determinadas situações para que o STF não afaste a constitucionalidade. Por que eu estou falando isso? O STF ele pode declarar inconstitucional uma PEC, uma proposta de emenda constitucional? Pode, enquanto ela está em tramitação, né? Depois que ela foi votada, né, depois que ela foi votada, incorporada na Constituição, fica difícil, né? Assim, atualmente o STF está podendo quase tudo, né? Mas fica difícil do ponto de vista lógico, né? Ele declarar algo que é da Constituição inconstitucional, entende? O que aconteceu? Qual foi o caso, né, que ficou marcado com essa expressão na Constituição? Foi o caso das vaquejadas, certo? Pega a tua Constituição aí, pega a tua Constituição. Vai lá na parte do meio ambiente, lá. Acho que é artigo 225. Vamos abrir aqui. Constituição Federal. Não sei se é do meio ambiente ou da cultura. Calma aí. Hum.
Aqui, pronto. Parágrafo 7º do artigo 225, está no meio ambiente mesmo. Emenda Constitucional 96 de 2017. Ele fala aqui, né? O artigo 225 fala sobre o meio ambiente. E aí, no artigo 7º da Constituição, fala, olha, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a função ecológica ou provoquem extinção ou submetam os animais à crueldade. Beleza? Isso que está na Constituição, no texto original lá do 225. Beleza? 225, inciso 7º. Aí, o que acontecia? Tinha vários estados, né, que tinham eventos, inclusive patrocinados pelo poder público, chamadas vaquejadas, né? Eventos culturais, inclusive, mobilizava a economia de várias cidades no interior do Brasil, em que, basicamente, né, assim, não entendo com detalhes, mas basicamente soltavam o boi e o vaqueiro tinha que derrubar o boi pelo rabo, né? E, né, os especialistas no meio ambiente, né, em proteção dos animais, diziam que isso provocava um sofrimento muito grande nos animais, né, quebrava muitas vezes ossos dos animais, deixava os Ó, animais toma aqui, estressados o e fone tudo aí, meu mais. fone. Agora que eu paro na aula? Uhum. Aí que a galera tá todo mundo. Causava um sofrimento muito grande ali nos animais. E aí o STF foi declarando inconstitucional, certo? As leis que autorizavam aí essa vaquejada, e isso causou um furor, né, em vários municípios, uma mobilização muito grande, certo? Com base nesse dispositivo do artigo 225. Ora, não pode, o poder público não pode autorizar práticas que provoquem o sofrimento, né, que demonstrem crueldade aos animais. Aí o que, que o legislador fez? Né? Foi lá e incluiu esse parágrafo 7º na Constituição, para fins dispostos no inciso 6º do parágrafo 1º desse artigo, certo? Que fala sobre a crueldade dos animais, não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizam animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do 215. Como eu falei, né? Eu estava na dúvida se era no 215 que fala da cultura. Registradas como bem da natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que segure o bem-estar dos animais envolvidos. O que o legislador fez aqui, pessoal? Efeito backlash, certo? Foi uma reação ao ativismo judicial do STF, certo? Então, o que você ia colocar, né, no seu, na sua resposta, né? Consiste, né? Eu poderia até complementar essa pergunta, né? Se você identifica isso no caso concreto, né? No caso concreto, certo? Quando o legislador tenta incluir na Constituição um dispositivo que contraria as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, estamos diante do efeito backlash, é uma reação, certo, ao ativismo do Poder Judiciário, tentando manter a supremacia ou a soberania das decisões do Legislativo, certo? Então, basicamente isso aí que a gente ia colocar, né? Backlash seria essa reação contrária do Poder Legislativo em relação às decisões do STF. Aí, se quisesse complementar, isso foi observado na PEC que tratou das vaquejadas, em que o STF vinha afastando, se tiver espaço, né? E também na PEC agora, que define como crime, né, a porção a posse de substância entorpecente, independente da quantidade, devendo a lei fazer a diferenciação entre usuário e traficante. Beleza? Então, essa PEC das drogas, que ainda não foi apresentada no plenário, né, passou na CCJ, é um exemplo claro do efeito backlash, certo? Do efeito, uma reação do Poder Legislativo em
contra as decisões do STF, certo? Beleza, pessoal? Então, foi uma questão inovadora aí que eu trouxe, mas de um tema muito atual, beleza? Eu vou disponibilizar para vocês, certo? Vou disponibilizar esse link, esse vídeo sobre esse tema, também em virtude né, a gente só está gravando aqui, está tudo perfeito, né? Mas a gente teve um probleminha, né? no começo da aula, né? E aí eu vou presenteá-los com isso, tá bom, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, fico à disposição aí. Tudo certo? Aprenderam algo novo, né? Tiraram dúvidas sobre esse tema? Que bom, pessoal. É isso aí, beleza? Daqui a pouco, vamos marcar aqui 9h30, tá? Viviane perguntou, professor, já está gerando efeito na prática? Pois é, até o momento, Viviane, né, eu tive conhecimento aqui pelo André, que falou que a PCDF não está mais registrando TCO de droga. Eu não sabia, certo? É, vou verificar, né? Vou verificar ali nos nossos grupos aqui. Tem um grupo só de TCO. Aqui no... O Ministério Público não teve nenhuma manifestação oficial. O Ministério Público do DF, até agora, não teve nenhuma manifestação oficial sobre isso. Beleza? Ó, o Freitas já falou, cara, em Planaltina a gente fez um TCO. Foi na DP, Freitas? Ah, foi no DP. Então, mas vai gerar, né? Daqui a pouco vai gerar. O que vai acontecer, né? Se mantiver essa decisão e se essa PEC não for para frente, né? Realmente vai ter que regulamentar essa infração administrativa, né? Como é que vai ser a apreensão? Vai ficar onde? Vai ficar no quartel da PM? Vai levar para a DP? Como é que vai ser o auto de infração? Vai ser no CPF do cara? Que consequência vai ter se ele não pagar a multa? Né? Tudo isso tem que ser regulamentado, tá bom? Pessoal, vou encerrar aqui. 9h30 a gente começa a aula com os mentorados, tá bom? Daqui a pouco eu subo esse link e vou deixar disponível para todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe a semana de vocês. Bons estudos.